Jeremias, capítulo de número 2, versículo 1. Aleluia, Jesus. Eu confesso que nessa noite eu não tinha nenhuma palavra. Aleluia, Jesus. Capítulo 2 do livro de Jeremias, versículo 1. Mas o Senhor é aquele que tem a palavra. Aleluia, então eu não sei a maneira que você chegou aqui, eu não sei como está o teu coração. Aleluia, Jesus, mas a palavra de Deus, ela conforta. A palavra de Deus, ela consola. A palavra de Deus, ela liberta. E a palavra de Deus, ela também cura. Aleluia, Jesus. Então não perca a oportunidade de sair de uma forma diferente. Não perca a oportunidade, aleluia, que o Senhor concede para mim e para você. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Então preste atenção na palavra de Deus. Não perca a oportunidade, porque hoje vem e passa. A Bíblia fala que Daniel orou 21 dias. Aleluia. Aleluia, Jesus. E no 21, aleluia, quando Daniel parou de orar, a resposta chegou. Aleluia. O que eu acho mais interessante é que Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. O problema foi porque, aleluia, os inimigos de Daniel eram os mesmos inimigos de Deus. A oração de Daniel chegou até o céu, só que a resposta não chegava até Daniel. Às vezes a gente fala assim, a minha oração é tão difícil para chegar. Talvez você orou, a oração já chegou. Aleluia, diante de Deus. Você só não teve a resposta ainda. Aleluia, mas a tua oração ela já chegou diante de Deus. A resposta talvez não chegou até você ainda, porque os nossos inimigos são muitos. E os nossos inimigos são os mesmos inimigos de Deus. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Daniel, olha Daniel, eu já ouvi a tua oração desde o primeiro dia. Aleluia, a tua oração chegou até mim. Mas havia muitos inimigos. E esses inimigos estavam impedindo de Daniel receber a tua bênção. Então talvez, aleluia, a tua oração já chegou. Você não percebeu? Aleluia, naquela noite, quando você orava ali no seu quarto. Aleluia, talvez você fala assim, mas foi essa oração pequenininha. Mas essa oração já chegou diante de Deus. O problema é que os inimigos são muitos. Aleluia, Jesus. Só que lembra, antes deles ser inimigo teu, eles são inimigo de Deus. Aleluia. Então quem vai pelejar essa guerra? Aleluia. Quem vai pelejar, aleluia, as nossas causas é Deus. Aleluia. O salmista ele diz, olha, entrega os teus caminhos ao Senhor. Aleluia. E confia nele. Aleluia, e o mais ele fará. Então entrega, aleluia, as suas causas, entrega os seus medos, entrega as suas preocupações ao Senhor, porque Ele cuida, aleluia, de cada uma, aleluia, das nossas preocupações. Então a palavra que o Senhor nos dá nessa noite, Jeremias capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Jeremias condena Judá por causa do seu pecado. Então, se nós vamos ver aqui Jeremias, aleluia, falando a respeito do pecado de Judá. O povo de Judá era um povo, aleluia, escolhido por Deus, mas porém esqueceu dos mandamentos, esqueceu da obra, esqueceu que Deus ama, mas também Ele castiga. Então eles achavam que Deus era somente amor. Quando eles perceberam, o castigo estava às portas. Então tem pessoas que estão por aí dizendo, olha, Deus não castiga, Deus é amor. Deus é amor, mas também Ele é justiça. E quando a justiça de Deus chega, ninguém pode impedir. Aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor, ela diz, e vem a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência, aleluia, da sua mocidade e do amor dos seus desposórios, quando andavas após mim num deserto, numa terra que não semeava. Aleluia, Jesus. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos que as devoravam eram todos tidos por culpados, e mal sobre eles, diz o Senhor.
Aleluia. Talvez você pode falar assim, mas essa palavra já tem sido lida várias vezes aqui. Eu já tenho visto essa palavra. Aleluia, Jesus. Mas essa palavra que o Senhor está falando ao meu coração. Essa palavra que o Senhor tocou para que eu lesse, para que eu aqui trazesse uma mensagem da parte do Senhor. Então, desde já, eu quero agradecer a Deus pelo dia, pela oportunidade, agradecer por este culto, agradecer por cada vida que aqui está, agradecer pela primeira parte, agradecer por cada um que veio aqui na frente. Aleluia, Jesus, que abriu a sua boca e falou, aleluia, da parte do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do meu marido, que fez a primeira parte. Agradeço a todos vocês, aleluia, por estar aqui nessa noite. Aleluia, agradeço principalmente ao Senhor que nos deu essa oportunidade para estar louvando e engrandecendo o nome dele. Então a Bíblia, irmãos, vai dizer que Jeremias, ele leva uma palavra para o povo judeu. Aleluia, Jesus, e ele diz para o povo que Deus lembrava de tudo que eles haviam feito. Aleluia, de todas as obras que eles haviam, aleluia, feito, Deus lembrava. E Deus lembra das primeiras obras que eu fiz, lembra das primeiras obras que um dia você fez, lembra das primeiras obras, aleluia, de quando você levantou as mãos para o céu e disse assim, olha, eu vou fazer isso e isso na casa do Senhor. Então o Senhor, Ele lembra. Talvez a gente esquece do compromisso, a gente esquece do voto que a gente fez ao Senhor, mas o Senhor não esquece de nenhuma dessas coisas. Aleluia. Então a Bíblia fala que Jeremias, ele condena Judá por causa do pecado. É pecado ser desobediente a Deus. É pecado a gente ouvir a voz de Deus, mas não fazer o que Deus manda. É pecado a gente, aleluia, ter a oportunidade de fazer e não fazermos. Aleluia, Jesus. Então Jeremias, ele condena. Aí você pode dizer, mas quem é Jeremias para condenar? Jeremias é um profeta. Jeremias é um homem, aleluia, escolhido por Deus. Lá no capítulo 1, Deus chama Jeremias pelo nome. Jeremias fala, Senhor, apenas uma criança sou. E Deus diz para Jeremias, não diga que tu és uma criança. Aonde eu te mandar, irás. E é assim que Deus faz comigo e com você. Então não temas, não te assombre, aleluia, pois Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Então quando Deus chama Jeremias para uma missão. Nós estamos aqui nessa terra não só de passagem, mas enquanto o Senhor não nos chama, enquanto o Senhor não resgata a tua igreja, nós temos uma missão. Nós não estamos aqui por uma casa, nós estamos aqui para uma obra. Nós estamos aqui, aleluia, com uma semente, e uma semente que produz, aleluia, não uma árvore infrutífera, mas uma árvore que dá fruto, aleluia, Jesus. Aleluia, uma árvore que, aleluia, dá frutos, muitos e muitos frutos. Então Jeremias, ele diz assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, lembro da beneficência da tua mocidade e do amor dos seus reposórios. Então o Senhor, ele lembra daquele primeiro amor meu, ele lembra daquele primeiro amor seu, aquele tempo que a gente saía para as ruas, aquele tempo que a gente chegava às 6:30 na igreja, aquele tempo que 3 horas da tarde você já estava preocupado com o hino, qual hino que ia cantar, aleluia, se tivesse oportunidade, qual que era a palavra, aleluia, então você já estava preparando ali a palavra, aleluia, aquele que, aleluia, preocupava com o seu vestido, com a sua roupa, aleluia, olha o que eu vou vestir hoje, aleluia, hoje é dia de ir para a casa do Senhor, hoje é dia de, aleluia, de estar na presença de Deus, aleluia, Jesus, a gente se preocupava, aleluia, então o Senhor está dizendo, eu ainda lembro, aleluia, volte ao primeiro amor, volte a fazer, aleluia, as primeiras obras, porque tudo passa, só Deus é eterno, aleluia. Então o versículo de número, aleluia, 2 diz assim, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava, que Deus está falando daquele povo que Moisés tirou das garras de Faraó. E Deus levou esse povo para um deserto de rosa, um deserto que não tinha nada, aleluia, somente sol e poeira, aleluia. E mesmo assim Deus cuidava desse povo. Deus disse que eles não semeavam, eles não plantavam, mas eles alimentavam como se tivesse plantado, irmãos. Eles alimentavam melhor do que quando eles estavam amassando barro para Faraó. Aleluia, eles
aleluia, mandava. E Deus está dizendo para eles: lembra de quando eu tirei vocês das garras de Faraó? Lembra de quando eu tirei vocês da escravidão, da cachaça, do álcool? Lembra de quando eu tirei vocês do vício, das obras malignas? Lembra? Então lembra, aleluia, Jesus. Hoje você pode estar passando por luta, pode dizer assim: eu estou passando por muita coisa. Mas lembra, aleluia, de quando nós andávamos como escravos de Satanás. Quantas vezes Satanás nos pisou? Quantas vezes Satanás fechou as portas para nós? Quantas vezes Satanás se levantou contra a nossa vida, aleluia, e dizia assim: você vai morrer. Aleluia. Essa aqui não tem mais jeito. Essa aqui não tem mais jeito. Essa rua é assim, assim, assim. Essa família vai morrer dessa forma. Lembra? O Senhor está dizendo: eu tirei vocês de lá. Eu arranquei vocês das obras de Satanás. Eu arranquei vocês da garra de Faraó. Quando vocês viviam numa terra passando o barco para Satanás, ou seja, para Faraó. Aleluia. Lembra de quando eu fui fiel mesmo, vocês sendo infiéis? Lembra de quantas vezes eu fechei sepultura, aleluia, por amor da minha obra? Lembra de onde eu tirei vocês? Lembra do que eu ainda vou fazer? Então, por que está temendo o mar agora? Por que está temendo essa enfermidade? Por que está temendo essa porta fechada? Lembra que eu tenho portas fechadas, eu também trabalho, como eu trabalhei na vida da viúva. Porta fechada não é um problema para Deus, porque tem portas fechadas, Deus trabalha, e tem coisa melhor para Deus trabalhar do que em porta fechada. Pelo menos, aleluia, os invejosos não vão estar vendo, pelo menos os invejosos não vão ter que saber o que Deus está fazendo na tua vida, porque a porta está fechada. Aleluia. Quando Deus está trabalhando em porta fechada, é Deus dizendo assim: pelo menos aquela não vai estar invejando, não tem como, ela não está vendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu permito o vento, eu permito a tempestade, mas eu também traz calmaria. Aleluia. Então Deus está dizendo: lembra de quando eu arranquei vocês do deserto? Levei vocês para uma terra que vocês não semeavam, mas não faltava. Aleluia. Lembra? Então, versículo 10 diz assim: então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos que devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: olha, Judá, vocês eram primícia. Vocês eram os primeiros que chegavam no culto. Vocês eram os primeiros que me adoravam. Tudo seus era primeiro para mim, depois para vós. Agora, nem de mim vocês lembram mais. Por isso vocês foram para o cativeiro. Por isso muitos de vocês ficaram amassando o barco para Faraó. Por quê? Porque vocês esqueceram da primeira obra, esqueceram do amor, do seu depositório. Vocês esqueceram de quem eu era para vós. Então por isso eu permiti o vento, por isso eu permiti a tempestade, para vocês entenderem, aleluia, que sou eu, teu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus estava prometendo trazê-los de volta. Deus estava prometendo restaurar o povo de Judá. Aleluia. Porque Deus é um justo juiz, e ali Deus estava sendo juiz daquele povo. Hoje nós temos um advogado, ainda não veio como juiz, então temos a oportunidade ainda de pedir, de clamar, de suplicar, pedir misericórdia, porque ainda Ele é o nosso advogado. Mas haverá um dia que não mais advogado será, mas sim juiz de toda a terra, de toda a nação. Então, imagina você chegar diante de um juiz hoje para julgar. Você não tem mais oportunidade. Agora é Ele. Agora é Ele que vai falar. Hoje você pode falar. Hoje você pode espernear. Hoje você pode pedir perdão. Hoje você pode suplicar. Hoje você pode, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu advogado. Mas no dia do juízo você não vai ter. Eu não vou poder mais dizer: ó Senhor, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Não vai ter mais isso, não. Aleluia. É só o juiz.
decretar. É só o juiz que vai falar. Nós vamos ficar em silêncio. Então aproveite hoje. Aleluia, fecha a porta do teu quarto e fala só isso com Deus. Mas fala tudinho, não se preocupa não, Ele vai te escutar. Não fica procurando palavra bonita não. Fala, Senhor, meu coração está arrasado, eu estou triste, eu estou magoado com fulano. Olha, eu estou assim com fulano. Se eu pudesse, eu não via ele na minha frente, Senhor, mas me ajuda. Mas fale. Ele quer que nós falamos. Porque nós podemos enganar qualquer um, mas não Deus. Às vezes eu posso falar assim, eu amo fulano de boca para fora, mas o meu coração. Então hoje a oportunidade chega diante de Deus e fala, Senhor, se eu pudesse, eu não vi ele na minha frente. Mas se eu quero ir para o céu e ele também, então nós temos que fazer as pazes, nós temos que nos perdoar, Senhor. Então me ajuda, tira de mim aquilo que não te agrada. E aí Deus vai entrar. Porque Deus está batendo em corações, Deus está batendo em portas, aleluia, está dizendo, deixa eu entrar, deixa eu fazer, deixa eu mudar a situação. Porque Deus não é como Satanás que invade, não, Deus ele está batendo, e se nós deixar, ele entra e faz morada. Glória a Deus, aleluia. 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 Então, Israel era santidade. Quando a Bíblia está dizendo era, irmãos, é porque não é mais. Mas ainda dá tempo. Enquanto Jesus não voltou ainda, dá tempo de nós entrarmos dentro do nosso quarto. Porque tem coisas que é só nós e Deus. Então ainda dá tempo de nós entrar dentro do nosso quarto e dizer, Senhor, eis-me aqui. Perdoa os meus pecados. Tira de mim aquilo que não te agrada, aquilo que está impedindo eu receber as minhas bênçãos, aquilo que está impedindo eu entrar no céu. Senhor, arranca de mim, porque eu não quero ficar aqui. Glória a Deus. Então Israel era santidade para mim, diz o Senhor. Quando Deus está usando Jeremias, que Jeremias diz que ele leva aquela palavra de condenação, não quer dizer que Deus quer matar, que Deus quer condenar, mas ele vai julgar. E aquele que se achar justo diante de Deus vai sair livre. Mas aquele que se condena já está condenado. Por quê? Porque tem pessoas que Deus já perdoou faz tempo, mas ele não se perdoou ainda. Tem pessoas que Deus já perdoou, mas ele está ali maquinando a mesma coisa o tempo todo. Então ele não se perdoou ainda. Mas se Jesus já nos perdoou, quem é que não vai nos perdoar? Lá em Romanos diz, portanto, os que estáis em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Às vezes quando eu louvo aquele louvor, é Deus falando comigo. Porque outrora, quando eu cheguei na presença de Deus, eu não tinha coragem nem de olhar na face, aleluia, do irmão ou do homem de Deus. Para mim, todas as vezes que eu olharia, alguém ia falar assim, você fez isso, isso e isso. Eu tinha medo de chegar perto de um pastor, de um irmão. Para mim eles iam revelar a minha vida. Hoje eu não preciso mais temer, porque eu tenho um advogado. Hoje eu não preciso mais, aleluia, sentir medo, pânico, porque Deus já me libertou. Então por isso eu louvo aquele louvor que diz assim, eu não sei o que ele viu em mim. Às vezes eu pergunto, não entendo porque me amou. Não entendo. Às vezes eu me passo sozinho, eu falo, Senhor, eu não entendo, eu não sei porquê, mas eu sei que o Senhor me ama. Aleluia. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Quantas vezes Satanás
diz que faz e acontece, mas não sabe o que eu estou fazendo nos bastidores para te colocar no meio deles. Então somente espera. Glória a Deus. Ele é o seu poder, Senhor. Porque enquanto o inimigo fica dizendo, teus ouvidos tirar a sua vida, se mata, ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém te ama, eu estou dizendo, não, você é mais do que vencedor, não tire a sua vida, não faça isso, por quê? Porque eu te amo, paguei um alto preço pela sua vida, e vou te colocar de pé, e todos terão que ver a minha glória. Aleluia. E vão ter que contemplar. E os incomodados vão ter que bater em retirada. Porque com Deus é assim, se quiser fica, se não quiser pode ir embora. É verdade, Jesus. Deus não obriga nem atura ninguém. É verdade. Deus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo, ó, vinde a mim. Se quiser, vinde a mim. Se não quiser, fica na onde você está mesmo. Deus não precisa de barganha, muito menos que ficamos com mimimi. Ele não precisa, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E quem perde é quem não vai para a presença dEle. Verdade, meu Senhor. Quem perde é quem não vai. Oh, meu Deus, aleluia. A gente tem o costume de ficar abraçando um, adula um, para vir para a igreja, adula outro. Mas naquele grande dia, não vai dizer assim, ó, eu não ouvi a tua palavra, Senhor. Olha, a irmã não foi lá, Senhor. O irmão daquela igreja nem chegou perto, Senhor. Não vai ter. O Senhor está dizendo, vinde a mim hoje, é hoje, é hoje. Porque amanhã pode ser tarde. E não vai chegar diante de Deus e dizer, ah, Senhor, eu não tive oportunidade, não deu tempo. Ah, ninguém entregou para mim, Senhor. Porque a palavra de Deus ela está sendo pregada nos quatro cantos. Só quem não está vendo é quem está cego. Mas Jesus está voltando. É Deus. Amém, Jesus. Jesus está às portas, irmão. Jesus está voltando. Ai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu estou pregando aqui e me fez lembrar um vídeo que eu vi passando ali de rápido, que não deu tempo nem eu assistir. Aí depois minha filha foi e mostrou para mim agora de noite de novo. Mãe, tem um terremoto aí aqui pertinho. Já matou muita gente. E já está chegando no Brasil. Está pertinho. E mesmo assim o povo ainda está dormindo. E mesmo assim o povo está achando que é normal. E Jesus vai pegar muita gente desapercebido. Jesus vai pegar muita gente dormindo. Jesus vai pegar muita gente dizendo, eu amo Deus, mas também amo a cachaça. Ah, na minha casa tem Deus, mas também tem um charuto. Deus está dizendo, a minha glória eu não divido com ninguém. Ou você deixa a cachaça, ou vai direto para o inferno. Porque aonde habita Deus, Satanás não pode habitar, ou é um ou é outro. Deus está mandando dizer, eu estou preocupado com quem está ouvindo, quem deixa de ouvir. Deus está mandando eu falar e Deus diz, seja profeta. Ah, mas na minha casa tem Deus, mas a mentira está junto então. Será que Deus está lá? Deus diz que Ele não habita no meio da iniquidade, mas Ele habita no meio dos louvores. Ah, eu coloco louvor na minha casa, mas também coloco um reggae. Deus não está lá. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não se engane. Não se deixe escarnecer, porque o nome de Deus é santo. Ou você adora a Deus, adora Baal. Tem que escolher, não dá para ficar em cima do muro, nem adorando os dois, porque a glória de Deus Ele não divide. Então Deus está dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Tem dia que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, mas quando a gente chega diante de Deus, tudo passa. Você sai, parece que você está flutuando. O problema está grande, mas para você ele está pequenininho, você não consegue nem enxergar direito. Tudo que você vê é vitória, é bênção, é glória, é cura, é milagre, é porta se abrindo.
pediu está acontecendo. Isso é Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabia que essa hora, irmão, tem pessoas sentadas nas calçadas, escutando a palavra de Deus, mas o coração está tão duro, ele está tão preocupado com quem está ouvindo, quem deixa de ouvir, que ele não se achega a Deus. É verdade. É Deus. Ele se preocupa mais com o que a outra pessoa vai pensar dele, do que o que Deus está pensando dele agora. Deus está dizendo covarde. Deus te poder. Glória. Deus está dizendo covarde. Aleluia, Senhor. Grande é o Se preocupa